Graça e paz, bom dia, domingo 5 de setembro de 2021. Estamos mais uma vez para estudarmos a palavra do Senhor. Estamos estudando na nossa escola bíblica dominical o Evangelho de João. Domingo passado a irmã Nívia esteve trazendo a abordagem do texto do capítulo 5, do 1 ao 16, a cura no tanque de Betesda, e continuamos então no capítulo 5. Agora nós vamos do verso 16 até o 29 para fazermos aqui uma reflexão. O texto fala de coisas muito importantes e interessantes na doutrina da Trindade e aborda as verdades que Jesus traz aos religiosos daquele tempo. A palavra de Deus descreve assim esta passagem. E os judeus perseguiam Jesus porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo. Ele não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo que o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o pai. Porque tudo que este fizer, o filho também semelhantemente o faz. Porque o pai ama ao filho, ele mostra tudo o que faz, mas maiores obras do que estas demonstrará, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica os mortos. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho de modo porque honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora e já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Ele deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal, para a ressurreição do juízo. Esse é um texto muito profundo, muita revelação, de muita teologia. Primeiro, esse versículo nos ensina que algumas obras legítimas, elas serão realizadas no dia do Senhor. Em muitas ocasiões, os judeus criticaram Jesus porque ele havia curado no sábado. O que acontece nesse capítulo, logo no início, é que ele cura um homem 38 anos doente. Aquele homem levanta, sai andando por sua maca, os judeus o abordam e perguntam quem foi que curou, e depois que eles sabem que é Jesus, vão lá refutá-lo e acusam ele de estar quebrando o quarto mandamento, que é a guarda do sábado. Então Jesus responde algo muito profundo: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Sabe o que Jesus está dizendo? Embora meu pai tenha descansado no sétimo dia da criação, ele não descansou nenhum momento sequer para trazer a providência do mundo. Ele não deixou de fazer a obra da misericórdia e suprir as necessidades diárias de todas as suas criaturas, seus filhos e filhas. Ele tivesse descansado disso, toda a natureza ficaria paralisada da mesma forma. Ele diz:
eu também realizo obras de misericórdia no dia do Senhor. Eu não estou ferindo o quarto mandamento ao curar o enfermo no sábado, assim como meu Pai não o transgride quando, nesse dia, faz o sol nascer e a grama crescer. É entender com clareza que o Senhor Jesus aqui, ou em outro lugar das Escrituras, não anula a obrigação do quarto mandamento. No que lemos agora, em qualquer momento que você lê, palavra alguma que justifique as declarações de alguns ensinadores modernos afirmando que os cristãos não precisam guardar um dia de descanso, porque isso é uma instituição judaica pertencente ao passado. Não. O Senhor estabeleceu uma perspectiva, tá, correta para reivindicar a respeito de guardar o dia de descanso. Eliminou esse dia falso, supersticioso, ensino dos judeus sobre a maneira correta de guardar, de observar. E com muita clareza mostra que as obras de socorro e misericórdia não implicam na quebra do quarto mandamento. Em outro momento no Evangelho ele vai dizer assim, quer dizer, então, que se o seu cavalo cair no buraco, for sábado, você vai deixar ele morrer? Ou seja, Deus não parou de agir. Além disso, em nossos dias, há muitos erros que se cometem pelos cristãos a respeito desse assunto, por causa dos erros daqueles judeus. O risco de haver quem guarde de maneira rigorosa demais o dia do Senhor. Com o advento da graça, a ressurreição de Jesus, nós, batistas brasileiros, entendemos que o dia do Senhor é o dia do descanso. Colocamos o domingo, porque temos cultos, né, manhã e noite, nossas atividades eclesiásticas e religiosas. Mas as pessoas trabalham hoje. Há um mercado de trabalho para os nossos jovens e muitas pessoas. Então o dia de descanso é o dia que você pode parar para falar com Deus, para fazer o seu culto em casa, seu culto doméstico, sua leitura da palavra, estar agradecendo a Deus porque Ele tem suprido nossas necessidades. E é isso que importa no contexto do que Jesus está dizendo. Porque eles não se alegram com a cura do homem do tanque de Betesda. Eles não se alegram com o milagre. Glória a Deus, um homem que andava coxo lá em cima de uma maca, aleijão, passou a andar. Eles estão olhando para um processo de quem foi que te curou? Não pode curar, não pode. Ele não podia nem carregar a maca no sábado, porque ele estava curado, e o único pertence que ele tinha provavelmente para se deitar era a sua maca. Então a tendência da geração e dessa geração não é de exagerar na observância do quarto mandamento, e sim de eliminá-lo dos 10 mandamentos e desprezar por completo. Então, uns radicalmente imputam um sábado como o dia do Senhor para nenhuma atividade, e outros querem apagar de completo o dia de descanso, o dia do Senhor, o dia que você pode estar buscando aí. Então é importante estarmos alertas contra a tendência de ir se tirando isso, se afastando das orientações de Deus. Levando em conta tudo que passou, a gente encontra a prova abundante de que a vida espiritual genuína jamais floresce quando o dia do Senhor não é adequadamente observado. Isso quer dizer que há muitos que se afastam da comunhão. Um membro afastado do corpo não ganha vida. Assim como se usa muito isso, que uma brasa fora de um braseiro se apaga. A presença em cultos e estar em comunhão com Deus. Essas declarações de Jesus também nos ensina a dignidade e a grandeza do nosso Senhor Jesus Cristo. Na verdade, os judeus procuram matá-lo. Eu acredito que
Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Em resposta, Jesus abordou com profundidade a questão de sua natureza divina. 100% homem, 100% divino. Um choque para eles. Eles poderiam imaginar qualquer coisa menos que alguma coisa boa viesse de Nazaré, o Messias direto do trono de Davi. Eles tinham uma leitura e um preparo mental para receber alguém da casta religiosa, alguém da sinagoga, alguém com os imputamentos de coisas que eles observavam e queriam que isso não mudasse, que isso não se alterasse. Ainda que não entendamos com clareza, devemos sentir profunda convicção de que as coisas que Cristo afirma jamais seriam ditas por alguém que era apenas um homem. Porém, aquele que nos fala não é menos do que o próprio Deus manifestado na carne. Ele declarou em outro momento dizendo: eu e o Pai somos um. Então a gente pode dizer: o filho nada pode fazer de si mesmo senão aquilo que vi fazer o Pai, porque o Pai ama o filho e o filho ama o Pai e o Pai ama e mostra tudo o que faz. Uma linguagem profunda e elevada significa que realizações, conhecimento, propósito e vontade, o Pai e o Filho estão unidos. Duas pessoas, mas um só Deus. Certamente verdades como essa vão além do que o homem consegue explicar. Para nós, o suficiente é crer e descansar nelas. A unidade do Filho com o Pai e a presença do Espírito Santo. É a doutrina da Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então, logo em seguida, ele declara o seu divino poder em conceder vida. Ele diz: o Filho vivifica aqueles a quem quer. Ele pode ressuscitar quem ele quiser. A vida é a maior e mais sublime dádiva que pode ser outorgada, sendo ela mesma aquilo que o homem, com toda a sua habilidade, com todo o seu conhecimento, e hoje com tanta tecnologia, com tantos remédios, com tantas situações, não pode conceder com suas próprias mãos, nem restaurar uma vida quando ela foi tirada, quando há um morto, nenhum homem pode ressuscitar. Mas conforme a gente leu, a vida está nas mãos do Senhor, que a outorga de acordo com o seu critério. Tanto os cadáveres quanto as almas espiritualmente mortas estão sob seu domínio. Apocalipse 1:18 diz que ele tem as chaves da morte e do inferno. Nele está a vida. Ele é a própria vida. E aí ele declara que tem autoridade para julgar o mundo, afirmando que o Pai e o Filho confiou todo o julgamento. O Pai não julga, mas ele veio para julgar. Ele é o Jesus aqui, o Cristo da fé, ensinando e colocando e falando que haverá um julgamento e ele será o justo juiz. Ele é o rei, o juiz da humanidade. Em sua presença, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que ele é o Senhor. É inevitável. Aquele que uma vez foi desprezado e rejeitado pelos homens, ele precisou passar por isso, o Pai o permitiu e fez, foi condenado, crucificado como um malfeitor. Um dia reunirá a todos em um grande tribunal e julgará o mundo. Deus, por meio de Jesus Cristo, julgará os segredos dos homens. Agora consideremos se há possibilidade de enxergarmos a respeito da importância de Cristo para a nossa vida espiritual. Que coisa maravilhosa aconteceu conosco. Ele nos atraiu, nos trouxe para perto, e agora nós temos um Cristo digno de honra, por sua natureza divina, por ele ser o mediador enviado ao mundo, por ele ser, e aí João, no seu evangelho, vai falar que ele é a luz do mundo, que ele é o pão da vida, que ele é a ressurreição da vida, que todos aqueles que confessam o seu nome é salvo. Porque Jesus jamais será exaltado acima do que convém.
Aquele que é um com o Pai é o doador da vida, o Rei dos Reis, o justo juiz que virá. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Se desejamos ser salvos, precisamos lançar o nosso fardo sobre esse poderoso Salvador. Se você ainda não recebeu a graça de ter o Espírito Consolador em sua vida, precisa reconhecer esse Jesus, para que você não seja igual àqueles do passado, saduceus, fariseus, mestres da lei, refutando o Cristo, o Jesus verdadeiro e aquele que depois de tudo eles entenderam e compreenderam sua ressurreição. Cristo é a rocha eterna, aquele que sobre ele edifica a sua vida, e você jamais será confundido. Na enfermidade, na morte ou no dia do juízo, ele sabe quem você é, ele pode te curar, ele pode te dar a vida nova, o nascer de novo, que João comenta no capítulo 3, e entender que a mão que foi cravada na cruz possui muito poder. O Salvador dos pecadores é poderoso para salvar. E ele continua falando sobre salvação e ressurreição, e agora ele vai abordar, dizendo que a salvação de nossas almas depende de ouvirmos a Cristo. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se você der ouvidos, qualquer um de nós, e você que está acompanhando esse vídeo aula, né, você vai entender que aqueles que ouvem as palavras de Cristo e creem que Deus o enviou para salvar os pecadores, têm a vida eterna. Mas antes da vida eterna, você já tem uma vida em abundância aqui. Você já desfruta da graça, da bondade, da misericórdia e das direções de sua vida em decisões que o Senhor lhe ajuda a tomar para um novo caminho. Este ouvir implica em algo mais do que simplesmente escutar. Significa ouvir com atitude de humildade, como um discípulo submisso, com fé, amor e um coração disposto a fazer a vontade do Senhor. Esse é o ouvir que salva. Porque ouvir, guardar e não praticar, ouvir sem compulsão, sem arrependimento, é apenas ouvir, é mental. É apenas mental. Ele está falando sobre coração, sobre alma, sobre as coisas que envolvem a palavra que chega e nos faz sermos transformados. Foi esse tipo de ouvir que Deus mencionou quando falou sobre o profeta semelhante a Moisés. A ele ouvirás. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, isso lhe pedirei contas. Moisés, o representante. Lá em Deuteronômio, ele vai dizer ao povo: Moisés é a voz que me representa na terra. É bom não esquecer que em nossos dias ouvir a Cristo com atitudes é tão necessário quanto foi antigamente. Porque assim, a pessoa pensa que só ouvir sermão, sabe, estar no culto, correr em busca de grandes pregadores, de gente que, graças a Deus, muitos homens de Deus, embora alguns pensem que nisso se resume a vida cristã, de ouvir e se edificar, a gente precisa ir muito mais além dessa maneira de pensar. Temos de ouvir a Cristo. E sabe como é isso? Você pode ouvir grandes pregadores, você pode ouvir grandes mensagens, mas você precisa ter a leitura da palavra e ouvir a Cristo no seu silêncio e no seu secreto. A interpretação das Escrituras e a relação com Deus e o Espírito Santo de sua vida vai fazer com que você ouça o Senhor, as orientações de sua vida. Porque no dia a dia mesmo, quem é o pregador que vai estar do teu lado? Se não for o Espírito da promessa, não é verdade? Então o caminho para o céu está em submeter nossos corações aos ensinos de Cristo. Por isso a importância de uma escola bíblica, por isso a importância de estarmos aqui falando e guardando sua palavra, sabe?
aquele texto que Marta senta-se humildemente a seus pés para ouvir o ensino, sabe? Se quebranta ali. Aprender pela fé e primeiro aprender dele. Eu só posso ser um pregador, um homem de Deus, um pastor, um líder melhor se eu estiver aprendendo dele. Com todos os recursos, com todos os ensinos, com todas as capacitações que ele vai nos ensinando, mas é aprendendo dele. Queria mostrar um verdadeiro arrependimento, fé genuína, em ouvir a voz do Senhor e segui-lo. Enquanto você não experimentar estas coisas, não haverá vida nova em você. E depois ele fala sobre a salvação já no presente, a vida eterna. Então a pessoa está completamente justificada e perdoada diante do Senhor. Para ele não há mais condenação, nem para mim nem para você, que os seus pecados e os meus foram lançados fora e a gente não entra em juízo. Os que se encontram em posição inteiramente nova diante de Deus é parecido com alguém que passou de um lado do abismo para o outro. Ou seja, passei da morte para a vida, porque eu ganhei a ressurreição em Cristo. Eu morro sim, meu físico vai morrer, nossa finitude é verdadeira, mas haverá uma nova dimensão para os que creem em Cristo, a condição de herdar a vida eterna, um corpo glorificado, sem dor, sem lágrimas, e a expectativa de uma vida maravilhosa, criada no Éden, no primeiro Adão. Há tesouros na vida do crente verdadeiro e a completa mudança em sua posição e relacionamento com Deus, ok? Então você pode dizer que acredita em Deus, que sabe quem é Deus, que conhece o nome de Jesus, até fala alguns jargões evangeliqueis, mas as horas de Deus, se você não nascer de novo, você não tem a vida eterna. E quem tem, já não é alguém morto em seu espírito e está vivo para Deus em Cristo Jesus. É nova criatura, né? As coisas velhas já passaram, tudo se faz novo. São tesouros que nos são preciosos. A respeito do poder de Cristo em dar vidas às almas mortas, o Senhor nos diz: vem a hora, já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Olha que promessa, olha que coisa maravilhosa. É improvável que essas palavras se restringam à ressurreição dos mortos e se cumpriram em milagre semelhante à ressurreição de Lázaro. Não é isso que ele quis dizer, né? Porque ele ressuscitou o filho da viúva de Naim, ressuscitou a filha de Jairo, ressuscitou Lázaro. Ele está falando sobre o despertamento, a ressurreição e a conversão das almas. Ele está falando sobre todos que o confessam terão isso. E houve vários momentos em que isso aconteceu. As conversões em Jerusalém, em Antioquia, em Éfeso, toda a mudança em Corinto e em outros lugares comprova a realização do milagre. Nesses casos, a voz do Filho de Deus despertou, é a voz dele que desperta a vida espiritual nos corações que estavam mortos e o fez sentir a necessidade de salvação, arrependimento e fé. Uma experiência pessoal única e maravilhosa. Sua mente muda, você ouve uma voz muito maravilhosa no coração e você entende que há um chamado para você, para essa vida e um propósito. Ele vai dizer: vem a hora em que todos que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Isso aqui deve arraigar profundamente nossos corações, jamais esquecermos, tá? Quando os homens morrem, não está tudo acabado, ok? Quando os homens morrem, não tem aquele negócio de voltar e fazer um expurgo, porque você fez isso tal, não sei o quê, que é aquela condição de que você vai voltar em outra pessoa, vai voltar num bicho, vai voltar em outra situação, tá entendendo? Que é um processo de reencarnação. Não.
quando você morre, não acaba, porque quando os homens morrem, não está tudo acabado. Quer você queira ou quer não, vai ter que sair do túmulo no último dia e comparecer diante do tribunal de Cristo. Todos, tá? Todos. Isso é poderoso. É o Deus de toda a criação, tá? Os túmulos darão seus mortos e haverá um grande tribunal e todos serão julgados. Ninguém vai escapar à chamada de Cristo. Quando a voz os convocar à sua presença, todos obedecerão. E ao ressuscitarem, os homens não ressurgirão todos na mesma condição. Haverá duas classes de pessoas, dois partidos e dois grupos. Primeiro, nem todos irão ao céu e serão salvos. Então a gente destinada a céu e destinada a inferno. Alguns ressuscitados para dar a vida, mas outros para serem condenados. Essa verdade, ela é terrível, mas é a verdade que Deus propôs para aqueles que seguem, são discípulos dele. As palavras de Cristo são claras e inconfundíveis. Está escrito, isso vai acontecer. Então, precisamos estar em santidade, buscando comunhão com Deus e esperando a sua volta. A maior alegria de um cristão é a volta de Jesus para buscar a sua noiva. O noivo vem buscar a sua noiva e a noiva é a igreja. E a igreja são os filhos de Deus, aqueles que o confessaram, que não negaram, que estão morrendo hoje pelo Talibã, que estão sendo perseguidos em países como a China, em todos os lugares. Há cristãos que estão vivendo isso e eles têm a promessa de vida eterna. Esses são os verdadeiros, que não se esconderam, os que estão verdadeiramente dizendo que são de Jesus. Então é importante certificar que estamos ouvindo a voz do Senhor, que nos desperta e nos alista entre seus verdadeiros discípulos. Ele conhece os seus verdadeiros. Lá no capítulo 4 de João diz que ele busca os verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Se ele busca os verdadeiros adoradores, e os falsos? Então ele conhece, ele sabe disso. Então, conhecer os privilégios de um crente genuíno, enquanto temos vida e saúde, e olhar para si mesmo e dizer: meu Deus, eu preciso ser mais verdadeiro, mais comprometido, mais grato por tão grande salvação, pelo Espírito Santo na minha vida, e porque quando a voz do Senhor abalar os céus e a terra e chamar da sepultura os mortos, sentiremos confiança e dele não nos envergonharemos na sua vinda. Isso choca, né? A tradição dos judeus, fariseus, chefes de sinagoga, nesse momento em que Jesus está falando quem ele é. Ele e o Pai são um, ele é o Senhor, ele é aquele que faz a vontade de Deus. E graças a Deus, porque podemos compreender isso, ter a certeza disso. Maravilhoso é estarmos listados no livro da vida e saber que fomos convocados para estarem num grande coro celestial. Nem os anjos terão esse privilégio de louvarmos, cantarmos num grande culto, na maior celebração de todo o tempo de nossas vidas. Seremos o coro cantando na festa das bodas do Cordeiro. Guarde isso no seu coração, tenha fé e deseje estar no coro celestial, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Que Ele nos abençoe.